está com o Nunca é Tarde, comigo Sónia Santos, também com o José Bastos. Tal como prometido, vamos agora até à freguesia da Terra Chã, na Ilha Terceira, nos Açores. É lá que vive o escritor e cronista Joel Neto. É um nome muito querido dos leitores portugueses, deve-se em parte a ser um escritor de sucesso, depois de livros multipremiados como O Arquipélago, A Vida no Campo, Meridiano 28, mas Joel Neto é muito mais do que um escritor. Foi jornalista, cronista, argumentista, e dele escreveram que através da literatura recupera a vida das pessoas comuns. Joel, muito obrigada por estares comigo e com o José Bastos. Muito obrigado pelo convite. A partir aí da Ilha Terceira, lindíssima nos Açores. Como foi viver nestes tempos de enorme exigência coletiva, não é? Nesse mundo aí muito particular dos Açores, que é a Terceira e, na Terceira, a Terra Chã. Bom, vamos a ver. É preciso dizer que na Terceira, até ao momento, houve 10 casos de Covid-19. Desses 10 casos, felizmente ninguém perdeu a vida, todos os casos foram já recuperados, e eu creio que neste momento há já mais de um mês que não há um novo caso na Terceira. Portanto, nós temos consciência de que somos até ao momento uns privilegiados. O encerramento do aeroporto ou as limitações à circulação protegeram-nos bastante, e era preciso que assim fosse, porque os Açores têm 9 ilhas e apenas 3 hospitais, têm uma geografia muito espartilhada e, portanto, tem além disso hábitos sociais profundamente gregários, e o que transforma estas ilhas em 9 pequenos barris de pólvora, onde uma epidemia desta natureza facilmente se agravaria, como de resto aconteceu na ilha de São Miguel, que tem uma taxa, que aliás tem uma taxa de mortalidade francamente acima da média nacional. Portanto, na Ilha Terceira, felizmente, apesar de a Covid-19 ter chegado aos Açores precisamente pela Ilha Terceira, tivemos até ao momento uma situação bastante confortável. Estamos na expectativa do verão. A partir de agora já não é possível impor quarentenas obrigatórias em hotel. Já não existe esse instrumento, ele é negado pela Constituição. Já agora, Joel, como é que olhas para a questão e para a decisão judicial justamente do último sábado relativamente a essa questão da quarentena? Bom, eu não sou um constitucionalista e não creio que a Constituição deva ser colocada em causa numa parte do território nacional. Mas na eventualidade de receberes, por exemplo, um amigo, ou esperar um amigo, um familiar da tua mulher, como é que olhavas para essa possibilidade, sobretudo numa fase em que o risco da pandemia seja menos agudo, de estar 14 dias em confinamento? Bom, vamos a ver. Eu acho que cada caso é um caso, cada potencial visitante é um caso específico. Olharia sempre para isso com bastante cuidado, mas com cuidado diferente consoante a pessoa e as circunstâncias que a rodeassem. Sobretudo eu sinto-me confortável, um pouco mais confortável, com as medidas tomadas pelo Governo Regional, que acho que foram muito sagazes em resposta a esta alteração do quadro que se lhe proporcionava. E que são, de resto, de alguma forma validadas pelos ótimos resultados obtidos no plano do Real. Sónia, eu tenho aqui uma curta declaração de interesse. Eu sou fã do Joel desde os tempos da extinta Gazeta dos Desportos, e ele ainda hoje é a minha primeira leitura no Diário Jogo. Eu ainda tenho lá em casa um livro de contos com o melhor título de sempre de um livro de contos portugueses, o Citroën, que escrevia novelas mexicanas. Joel, depois da publicação da Vida no Campo, a Terra Chã passou a ser tão conhecida no universo literário português quase como São Martinho de Anta, aposto. E o Alain de Botton dizia há tempos que a literatura exige-se
que contribua para dar pistas, dar instrumentos com que as pessoas possam depois melhorar as suas vidas. Tu crees que a maturação de um período como este possa levar a propostas criativas interessantes a saírem nos próximos tempos de Terra Chã ou de uma outra paragem onde esteja a ser feita boa literatura nesta altura? José, eu não ouvi toda a tua pergunta porque houve aqui um problema qualquer com a comunicação, mas ouvi pelo menos a parte final da pergunta. Eu não tenho... É a vantagem de fazer perguntas longas. Bom, sabes que quando se fala de literatura, nós não estamos a falar de jornalismo, nem estamos a falar de um relato ao momento. Nós estamos a falar do trabalho da memória. E, portanto, naquilo que possa ter a ver com o momento que nós estamos a experimentar e que estamos a viver há cerca de 3 meses e estaremos a viver a partir daqui, será preciso que passe sobre ele o filtro da memória, será, digamos assim, preciso que a memória opere o seu milagre para que nós, escritores, possamos transformá-lo em literatura. Mas é evidente que a criatividade tem outras expressões e também é evidente que nós temos recursos que podem, nós escritores e nós criadores em geral, temos recursos que podem ser utilizados de um modo mais pontual e que possa responder a determinadas necessidades, digamos assim, ou ansiedades das pessoas. Creio que isso se verificou. Eu próprio participei em algumas coisas que me pareceram interessantes, em particular no folhetim Bode Inspiratório, que reuniu 46 escritores e artistas plásticos portugueses e que transcendeu fronteiras e tem neste momento, creio que 5 ou 6 traduções já em curso. Vai ser editado a edição bilingue em Portugal e vai ser também editado online com todas as traduções portanto, a edição portuguesa, inglês, francês, castelhano, italiano, holandês e o mais que venha a aparecer. Acho que é um bom exemplo de que é possível, de que foi possível pegar neste tédio, neste medo, nesta vertigem e tentar transformá-la em um objeto de entretenimento e de reflexão. Mesmo estando ainda numa fase muito inicial desse tédio, desse medo, faltando ainda tempo de maturação do que nos aconteceu, do que nos poderá eventualmente acontecer? Sim, eu não creio que se possa dizer que isto é literatura. Digamos que isto é um exercício proto-literário com instrumentos literários, com ferramentas literárias em torno desta matéria. Mas verdadeiramente literatura só se poderá fazer sobre este tempo mais adiante, não é? Mais adiante. E não se pode definir quando, isso é indefinível, mas é preciso que isto se transforme primeiro numa memória e que comecem a brotar sinais na nossa epiderme dessa memória e que serão mensageiros de outras coisas ainda. Digamos que a literatura é resultado da memória, da concatenação, do silêncio, da reflexão que não se pode fazer ao momento, e menos ainda se pode fazer com o profundo ruído noticioso a que todos nós estivemos submetidos, escritores e não só, é evidente. Toda esta vertigem informativa, toda esta vertigem criativa de todos os outros ramos da criatividade, toda esta ansiedade que o homem sentiu de dizer eu estou vivo, é possível divertir-nos toda a quantidade de manifestos que nós somamos, todos nós, pessoas, somamos ao longo destes tempos, até para nos dizermos a nós próprios que continuamos a existir e que continua a existir um futuro. Não foi fácil para ninguém, para nenhum escritor, eu tenho falado com muitos outros escritores, trabalhar em projetos literários que estivessem em curso com a mesma serenidade, ou sequer essa trabalhar já agora, neles Joel, de todo. Porque é uma curiosidade que eu tenho. Quem te imagina, lá está, em terra, não é? Terra Chã, terceira, portanto, numa ilha rodeado por imenso mar,
escritor, portanto pensa que tu, de alguma forma, já vives num certo isolamento. Pelo menos temos esta Sim. ideia romântica, não é? E é verdade. Ok. E é verdade. Era a segunda parte da resposta à primeira pergunta. Eu também dou respostas longas, não sou o José Bastos que faz perguntas então peço longas. desculpa interromper o raciocínio. Não, pelo contrário, mas realmente eu próprio, individualmente, sempre vivi num grande grau de confinamento. Eu já trabalho em casa há mais de 15 anos, a minha mulher também trabalha em casa, é tradutora, e portanto nós sempre vivemos em quarentena de algum modo e em confinamento de algum modo, e na verdade as o teletrabalho nossa... chegou muito mais cedo aos Açores. Sim, aliás, nós já o fazíamos em Lisboa, quando vivíamos em Lisboa. Já vivíamos neste modelo. E realmente houve poucos sobressaltos na nossa rotina. É evidente que tivemos de subtrair algum convívio social, tivemos de subtrair alguns hábitos, enfim, as idas aos restaurantes, etc., que constituíam também para nós momentos de evasão e de escapismo importantes, até do ponto de vista criativo e doméstico e conjugal, digamos assim, como é evidente. Mas, tirando a preocupação com a humanidade, em sentido lato e em sentido estrito, tirando a preocupação com aqueles que nos são próximos, nomeadamente os mais velhos ou aqueles que fazem parte de grupos de risco, etc., etc., na verdade, eu creio que posso falar também pela minha mulher, mas eu, particularmente, senti um certo conforto Ou seja, a rotina tempo. não mudou assim tanto, não é? Não, inclusive em alguns aspectos mudou para melhor, porque eu pude desenvencilhar-me de uma série de compromissos que não eram todos igualmente interessantes, uma série de obrigações que não eram todas igualmente interessantes e que estavam e que todos os anos se me atravessam e se nos atravessam ao caminho e no caminho do trabalho. Há um certo egoísmo nisso que eu reconheço, mas enfim, também virei-me para os meus cães, virei-me para o meu jardim, virei-me para o silêncio. Sónia, o Joel tem um cão, tem vários, mas há um que se chama Melville, que eu acho ser o nome mais feliz para um cão de um escritor de sempre. E o Joel há uns tempos dizia que era uma injustiça que os cães vivam menos tempo que nós. Por acaso, concordo. Joel, mas não terá sido esta a forma generosa da criação permitir que sejamos felizes e gostemos muito de vários cães ou de vários gatos ao longo da vida? Talvez, mas eu confesso-te que eu tenho 3 cães neste momento. O Melville e a Jasmine têm 7 anos e começo a ser assaltado por um certo receio de que o fim já não esteja... É uma meia-idade assim canina ainda, não é? Depende da raça. Depende da raça. Depende da raça, pois, sim, depende da raça. Mas pronto, sou assaltado por isso e eu não sei qual será o grau de dor que a perda de um destes animais. Muito bem, não falemos então desta hipótese. Olha, eu que tenho 11 cães, Joel. 11 cães? Exatamente. Digo-te que, pronto, perder um deles é terrível, aconteceu-me há pouco tempo. Já era velhinho, lá está, tinha 15 anos. Mas sim, é sempre daquelas dores que... Olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de fecharmos, que já não temos assim muito tempo e, portanto, não podes dar uma resposta muito longa, está bem? Sabemos que a natureza, pronto, às vezes é severa, não é? Com os Açores. Os sismos de 1980, sabemos como é que ficou Angra do Heroísmo, e tu dizes que este sismo foi a maneira de uma geração conhecer uma tragédia. Isto marcou-te muito, moldou o caráter de toda uma geração de açorianos? Falas do sismo de 80? Sim, ou de 80. Sim, bom, o sismo de 80, sim, foi absolutamente marcante. Isto também entronca em razões históricas. A autonomia era muito recente, tinha apenas 4 anos. A terceira pôde reinventar-se e pôde consolidar-se, pôde mudar o parque habitacional. As casas antes não tinham casa de banho e passaram a ter a casa de banho. Antes de 80, poucas casas tinham água corrente e passaram a ter água. Portanto, houve toda uma modernização que foi, evidentemente, uma subida na qualidade de vida, mas, sobretudo, para aqueles que tinham a minha idade, 5, 6 anos na altura do terremoto,
foi uma oportunidade absolutamente extraordinária de crescer num grande estaleiro de obras com tudo o que isso tinha de fascinante do ponto de vista da criatividade e do crescimento e da abertura ao mundo. A ilha encheu-se de operários de construção civil do continente e de Cabo Verde, e nós nunca tínhamos visto um negro antes disso. Não me lembro de quantos negros havia 2 ou 3 em Angra do Heroísmo. Entretanto, a Terceira e Angra do Heroísmo recuperaram a sua dimensão cosmopolita, que era a sua dimensão original, enquanto terra de partida e de chegada a caminho dos 4 cantos do globo durante a expansão portuguesa. Para nós foi um tempo feliz, para os nossos pais é evidente que foi um tempo de grande dissolução emocional, que as casas lhes caíssem em cima, mas para a minha geração foi um tempo absolutamente fascinante e talvez eu só possa reconhecê-lo agora, passados 30 ou 40 anos, e é possível que o mesmo efeito possa ser encontrado nesta pandemia por aqueles que agora têm 5 ou 6 anos. Talvez estes miúdos um dia olhem para este tempo com uma certa nostalgia, com a nostalgia de quem identifica o momento em que percebeu determinadas coisas, em que repriorizou determinadas coisas e em que de algum modo o mundo se fez mundo para eles com base em pressupostos que os seus pais já tinham deixado degradar-se. Muito bem. Sónia, deixas-me dizer a última frase. 1 minuto. É a minha frase favorita do Joel. Ele diz que queria ser escritor e achava que o jornalismo era o caminho mais parecido, e depois descobriu que não, que era exatamente o contrário. E porquê? E esta é a minha frase preferida do Joel. Porque o jornalista tem como missão preencher os espaços em branco, e o escritor tem como missão criar espaços em branco. Portanto, nós vamos continuando a preencher espaços em branco, enquanto tu, Joel, continua aí a criar espaços em branco. Joel, muito obrigado. Muito obrigada por ter estado no Nunca é Tarde. O Joel Foi Neto, um gosto, muito obrigado. Cronista, jornalista, escritor, Joel Neto, o convidado desta terça-feira no Nunca é Tarde.